Boa noite. Vamos aguardar o Instagram chamar os nossos seguidores para mais uma live, mais uma jornada bíblica. O episódio de hoje sobre o profeta Ageu. Vamos nessa? Boa noite. Bem-vinda. Você que está chegando, vai compartilhando com seus amigos, vai enviando o aviãozinho, chamando os seus amigos para mais essa live, para mais essa transmissão. Momento da gente compartilhar da palavra de Deus uns com os outros, momento da gente entender um pouquinho mais da Bíblia, caminhar pela Bíblia. Eu creio que Deus tem uma palavra de encorajamento para o nosso coração, uma palavra que traz destino, que traz ânimo no meio da caminhada. O profeta Ageu foi conhecido por encorajar as pessoas. Eu creio que a palavra profética dessa noite também vai trazer encorajamento. Deixa eu convidar aqui os meus seguidores também. Eu vou aqui no aviãozinho e vou enviar para os seguidores aqui da página para participarem junto com a gente. Você pode clicar no aviãozinho aí do lado e enviar para que mais pessoas possam chegar, assistir, participar ao vivo aqui com a gente. Segunda-feira fria aqui no Rio de Janeiro. Pra gente, né? É frio, é muito frio. Temperatura que tá fazendo aqui, todo mundo agasalhado dentro de casa. Eu quero desde já agradecer aqueles que separam um tempinho para ouvir, para estar escutando a palavra de Deus. Vou enviando os convitinhos aqui. Você vai enviando daí, convidando pessoas para estarem conosco. Amém? Vamos começar orando nessa noite? Fecha seus olhos aí onde você estiver e se conecta com Deus, se conecta com a palavra dele para nós. Pai, quero te agradecer porque você tem algo excelente para mim essa noite. O que você tem para os seus filhos é sempre o melhor. O Senhor não chega atrasado, o Senhor vem na hora certa. E as tuas notícias, as tuas novas, as tuas oportunidades, elas chegam na hora certa. Obrigado porque o Senhor cuidou de nós e nos trouxe até aqui. Obrigado por poder viver esse 5 de julho. Obrigado pelo 6 de julho que está chegando. Obrigado, Pai, porque nós vamos continuar, Senhor, seguindo, fazendo a Tua vontade a cada dia que passa, procurando Te agradar, procurando glorificar o Teu nome na terra. Que essas palavras, Pai, que serão faladas aqui hoje, alcancem o coração de uma pessoa que precisa e que elas possam frutificar. Que essa palavra gere maturidade, que essa palavra gere relacionamento com Deus. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra ela tem sucesso quando ela encontra um coração receptivo para ouvir, receptivo para praticar a palavra. Queria perguntar se vocês estão conseguindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá o som para vocês? Dá uma curtida aí, escreve para eu saber que você está conseguindo me ouvir, me acompanhar bem. Essas lives que eu estou fazendo sobre cada livro da Bíblia, depois elas ficam salvas aqui no IGTV das Escolas Terra Fértil e também eu estou pegando aos pouquinhos e colocando lá no meu YouTube. Então, é importante que a gravação esteja com uma razoável qualidade para a gente poder dar prosseguimento. Tá bom? Só responde aí como é que tá para você a conexão, se você está ouvindo bem, como é que está funcionando para você. A internet está oscilando, está chegando nitidamente, só para eu saber se está tudo ok. Que para mim parece que está tudo bem. Ok? Como é que está a internet para você? Tá tudo bem? Eu vou começar a liberar aqui o conteúdo da palavra que está no meu coração para essa noite. Amém? O livro do profeta Ageu é considerado um dos menores livros do Antigo Testamento. Ele só não é menor que Obadias. Obadias é o menor. Faz parte dessa seção aí final dos livros, dos profetas menores. E, como eu sempre digo, eles não são menores porque tem menos revelação de Deus. Eles são menores porque eles escreveram menos, né?
O que não quer dizer que a atuação profética deles naquele tempo não tenha sido grande, que eles não tenham falado muito. Ah, tá. Ok. Tá. Tô lendo mensagem aqui que chegou pra mim. Não, beleza, mas tá tudo funcionando, né? Beleza. Então, queridos, teve alguma mudança de configuração aqui na página que eu não tô sabendo bem mexer. Mas, ok, a gente vai fazendo aqui, continuando a transmitir o conteúdo para vocês. Qualquer coisa, escreve na caixinha de perguntas, que aí eu posso ler suas perguntas aqui e, de repente, fazer uma interação ao vivo aqui com o pessoal. Estava falando, então, que esses profetas eles tiveram uma atuação, certamente, nos seus dias, maior do que o que ficou escrito. Mas a gente sabe que eles foram profetas inspirados por Deus, porque aquilo que eles falaram se cumpriu. Aquilo que eles profetizaram, de fato, aconteceu, né? Houve um cumprimento. Ok? Estou lendo aqui. Então, eu queria começar lendo o profeta Ageu. Você pode pegar sua Bíblia aí, onde você estiver. Pega a sua Bíblia. Quem gosta de anotar também, tem o seu caderninho, igual eu tenho também. Faço meus registros, meus estudos. Pega aí no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou começar lendo Ageu 1:1. Ele começa dizendo o seguinte: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, eis que a palavra de Yahvé foi anunciada por intermédio do profeta Ageu, que quer dizer festivo, né? Ao governador de Judá, Zorobabel. Tem outras variações do nome dele, mas Zorobabel é a mais conhecida no Antigo Testamento. Filho de Salatiel, e ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Quero enfatizar aqui o seguinte: qual é o período histórico que isso está acontecendo? É o período da volta do exílio babilônico. Você que acompanha aqui a jornada bíblica já há mais tempo, você sabe um pouquinho da história dos hebreus, a história do Antigo Testamento. Se você não sabe, volta lá nas lives anteriores para você ficar bem contextualizado com a história do Antigo Testamento. Mas, aqui no livro do profeta Ageu, é o momento que eles estão voltando depois de 70 anos do cativeiro babilônico. E os judeus eles não voltaram todos de uma vez. Eles foram voltando aos poucos, né? Então teve vários retornos dos judeus para a sua terra. E você imagina, quando você fica fora da sua casa, sem identidade nacional, tendo perdido os seus costumes, né? Sem riqueza, sem patrimônio. A primeira iniciativa daquelas pessoas, quando voltaram para a terra, foi construir o seu próprio patrimônio. Foi reconstruir sua casa, sua propriedade, a herança dos seus familiares, né? Você pode imaginar que a prioridade deles, num primeiro momento, não eram as coisas do Senhor. Quero dar boa noite aí para quem está chegando. Estamos lendo o profeta Ageu. Amém? Pega a sua Bíblia aí, livro do profeta Ageu. Então, naquele momento, quando os judeus estão voltando para a terra, o foco deles está muito nas suas próprias coisas, no seu terreno, na sua casa, em construir sua casa, em fazer sua obra. E eles não estão tão voltados, não estão priorizando tanto assim as coisas do Senhor. Eles não estão priorizando as coisas de Deus. E quem era a liderança política de Israel nesse tempo? Era o governador Zorobabel. Ok? Nós sabemos que Neemias, em determinado momento, foi governador também. Tá? Não havia rei, não era permitido que os judeus tivessem rei. Eles estavam debaixo do domínio persa. Depois que Babilônia é tomada pelo Império Persa, os persas vão permitindo, aí, a partir do decreto de Ciro, que os judeus voltem para a terra. Então, debaixo do Império Persa, Zorobabel, governador dos judeus, nesse retorno para casa, eles estão construindo suas casas e não estão se lembrando de construir o templo do Senhor, que foi destruído lá pelos babilônicos, né? Porque já são outra geração, os pais, os avós que contavam sobre o templo já morreram, então aquela nova geração não dava prioridade que tinha para os judeus o templo de Salomão, aquele primeiro templo que foi destruído. Então, esse é o cenário, tá? O sacerdote daquela época era Josué. Então, Ageu profeta, Josué sacerdote, Zorobabel governador. Havia um outro profeta que andava assim junto com Ageu.
Nesses 3 últimos livros do Antigo Testamento são Ageu, Zacarias e Malaquias. E nós começamos essa série de ministrações em Gênesis, né? E nós demos prosseguimento. Já estamos aqui chegando no final do Antigo Testamento, né? Já em torno de 39 lives, porque teve livro que a gente levou 2 lives para falar, teve livro também que em uma live nós falamos de 2, então são 39 livros do Antigo Testamento, a gente já está quase aí na 37ª live, eu acho. Foram muitas lives que nós fizemos. Então, para você ter noção, esses 3 últimos são chamados de profetas pós-exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. A história deles acontece junto ali com a história de Esdras e Neemias, tá? Aquela história ali da volta dos judeus do exílio da Babilônia. Só para contextualizar, abre comigo, segura em Ageu, abre comigo no livro de Esdras, capítulo 4, para você entender o que está acontecendo na história. Capítulo 4, versículo 24. Assim que eles chegaram, eles começam a construir o templo, com tudo. Mas aí obra, de vez em quando acontece isso, até os dias de hoje, né? Quando alguma coisa envolve a igreja, sofre resistência da sociedade, né? Para as pessoas construírem um bar, elas não têm resistência. Para as pessoas construírem, enfim, qualquer tipo de entretenimento mundano, às vezes não tem resistência. Mas quando vai fazer algo para Deus, algo para a igreja, parece que há uma resistência. A obra às vezes é embargada, e foi isso que aconteceu, né? Se levantou resistência e a obra do templo foi embargada. E o desânimo acabou acontecendo e cada um foi priorizando sua própria vida. Eu acho que, de certa forma, com a pandemia, eu sempre procuro contextualizar a palavra com aquilo que, de certa forma, a gente está vivendo. Com a pandemia, nossos templos foram fechados, é um fato, não é uma teoria, né? Não foi o diabo que fechou a igreja, precisou ser fechado. Só que nesse momento, cada um foi priorizar suas próprias... A gente vinha de uma atividade ministerial, quem sabe, muito intensa, muitos congressos, muitos eventos, muitos cultos, e de repente a gente foi desacelerando, né? A gente foi desacelerando, a gente foi focando nas nossas coisas, nas nossas próprias práticas. E aí, versículo 24 do capítulo 4 de Esdras, Esdras 4, 24. Cessou a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Que coisa, né? Então, aquela obra que eles estavam tão animados para fazer, ela ficou parada. Capítulo 5 de Esdras, no versículo 1. Os profetas, aqui Esdras faz citação, Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, nesse tempo de embargo, nesse tempo onde a obra de Deus foi interrompida, é o tempo onde os profetas, né, também trazendo aqui para a pandemia, nós, mensageiros de Deus, precisamos levantar nossa voz com ânimo para que as pessoas não se deixem desmotivar, para que as pessoas não deixem de construir a igreja. Nós sabemos que não é o prédio físico, mas a construção de Deus na terra, sabe? Para que a gente não fique apenas priorizando nossas coisas e acabe deixando de construir a obra de Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E para fechar, no capítulo 6, depois então da pregação de Ageu e Zacarias, Esdras 6,14, diz que ele pessoalmente tirou do templo, então, Esdras era um escriba, um mestre da Babilônia, os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor... Peraí, estou lendo errado. Estou lendo 5. É o 6,14. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes da Pérsia. Coisa tremenda, né, gente? Saber que uma obra foi embargada, mas aí os profetas vieram, pregaram e o povo voltou a fazer. Que coisa linda, né? Os profetas vieram, pregaram e o povo voltou a agir, o povo voltou
a fazer. Poucos profetas tiveram resultado em vida daquilo que fizeram. Muito do que eles fizeram, né? Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, muito do que eles falaram, só foi ver o resultado, só foi ser percebido muitos séculos depois da morte dos profetas. Eles nem viram. Mas Zacarias e Ageu tiveram assim, a recompensa em vida de ver que a sua mensagem foi acolhida, né? A mensagem deu certo por quê? Porque a mensagem foi acolhida e o povo obedeceu. O povo que estava desanimando na edificação da casa se animou novamente. E qual é o conteúdo da mensagem? Eu queria ler do capítulo 1 de Ageu, do versículo 2 ao versículo 9. Se segura aí na sua cadeira porque vai te sacudir como me sacudiu. Essa mensagem fez sentido para a minha vida e ainda hoje, né, que eu estou aqui falando com vocês, é uma mensagem que fala no meu coração. Assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, esse povo murmura. Não chegou ainda o momento certo, o tempo para se reconstruir a casa de Yahvé. Por esse motivo, a palavra do Senhor foi mais uma vez comunicada por meio do profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Assim declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado e refleti sobre o que tens feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco. E esse pouco, quando o levastes para casa, eu ainda o dissipei como um só sopro. E agi desse modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e a seus bens. Que coisa forte, né? Que coisa tremenda da gente pensar. Meu Deus. O que está acontecendo aqui, gente, é que ninguém, até os dias de hoje, ninguém tem coragem de dizer que a obra de Deus não tem que ser feita. Evangelizar, pregar, aconselhar, discipular. Ninguém tem coragem de dizer, olha, isso não tem que ser feito. Todo mundo sabe que tem que ser feito, né? A obra de Deus tem que ser feita. Ninguém tem dúvida disso. Só que no versículo 2 diz que o teor do que as pessoas falavam era: ainda não é o tempo. Não chegou o momento certo. Parece que o diabo colocou uma mentira e muitos de nós acreditamos nela. De que a coisa de Deus tem que ser feita, mas quem sabe não é o tempo. Quem sabe não é o tempo de eu fazer isso. E o Senhor questiona o povo aqui através do profeta. E por acaso é o tempo de vocês viverem numa casa confortável, e enquanto a minha casa continua sob escombros? Então trazendo para a luz da nova aliança, né, que nós sabemos que a casa não é o prédio da igreja, ainda que o nosso cuidado com o prédio da igreja revela muito também do nosso zelo, do nosso cuidado com as coisas que são de Deus, né? Nós sabemos que a igreja é a construção espiritual, né? Como você tem construído no seu ministério, naquilo que é a obra que Deus chamou para você construir, na salvação da sua família, da sua parentela. Como tem sido, qual é o teu zelo, né, em construir a casa de Deus? Qual tem sido o teu zelo? E aqui eu me provoco com essas palavras também. Nós precisamos ser fiéis à obra que Ele nos chamou para fazer. Ele está dizendo aqui, olha, vocês têm se dedicado à casa, cada um à casa de vocês. Vocês estão construindo casas confortáveis, né? Casas de melhor qualidade, e vocês dizem que não tem tempo, que não é o tempo, não é o momento certo de se construir a casa de Deus, né? E a consequência disso, Deus às vezes chama a nossa atenção, Deus usa uma linguagem para falar com a gente, para chamar a nossa atenção. Por exemplo, você está trabalhando, correndo atrás de dinheiro, e parece que o dinheiro está correndo de você, você correndo atrás de dinheiro. E é Deus, quem sabe, usando uma linguagem para chamar a sua atenção, porque você tem semeado muito,
mas colhendo pouco. Ou seja, você está trabalhando muito, mas o resultado não vem. Vocês não se satisfazem, vocês bebem, mas não matam a sede. Vocês se vestem, mas você não se sente aquecido nem confortável. O que recebe salário, versículo 6, recebe para colocar numa bolsa furada. As versões mais antigas falam saquetel, né? É o saco furado. Você está recebendo dinheiro e parece que é dissipado como um sopro. O texto fala, né? Versículo 9. Você esperou muito, mas o que você levou para casa, o Senhor dissipou como um sopro. E qual é o motivo? Porque vocês deixaram a minha casa sob escombros. Então, assim, existe um ponto de equilíbrio no zelo que a gente tem que ter com a obra do Senhor e um ponto de equilíbrio naquilo que a gente precisa se dedicar às nossas coisas, né? Qual é a prioridade que a gente tem dado? As coisas do Senhor. E, Senhor, eu quero pedir aqui essa noite que a gente seja confrontado por essa palavra, que essa palavra tem o poder de nos desafiar. Nos desafiar. Qual tem sido a minha entrega? Quem sabe seja essa a razão, porque o versículo 11 diz: o trabalho das nossas mãos tem sido prejudicado. Parece que não vai para frente. O orvalho não cai do céu. O céu, versículo 10, o céu retém orvalho e cessou de dar o fruto. Quer dizer, parece que as coisas não cooperam. Não acontece. Muito trabalho em vão, porque a gente não está priorizando a obra de Deus, né? Existe muita gente deprimida porque trabalha e não vê resultado no seu trabalho. Como que esse profeta conseguiu ganhar o coração das pessoas? O versículo 12 diz que então Zorobabel, capítulo 1, versículo 12 de Ageu, o Zorobabel, governador, e o sumo sacerdote Josué, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Yahvé, seu Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o eterno Deus havia mandado. E todo o povo temeu grandemente ao Senhor. Então, quem decidiu ouvir? A liderança. O governador, o sacerdote, a liderança política, a liderança religiosa. Eles decidiram ouvir. E aí diz o texto que todo o povo também temeu grandemente ao Senhor. É sempre assim, quando a gente alcança o coração da liderança, a gente alcança o coração do povo. A nossa mensagem ela tem que alcançar o coração dos líderes. E assim alcança o coração do povo. Versículo 14. Assim o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, e ao sumo sacerdote Josué, e a todo o restante do povo. E eles foram cheios de disposição. Eu creio nisso na tua vida, meu irmão. Que você seja cheio de disposição. Disposição. Versículo 14. Começaram a trabalhar na reconstrução da casa do Senhor. Então, que você receba essa disposição sobrenatural, esse ânimo sobrenatural que você precisa para continuar a construção que você parou. Quem sabe a obra que você começou, o seu coração era engajado e o seu coração parou. Volta a construir. Você que parou de construir nas coisas espirituais, volta a construir. Você que abandonou em algum lugar, o tempo de volta, um tempo de reconciliação, de você voltar à construção. Versículo 14 diz que eles foram cheios, eles começaram a trabalhar, eles foram cheios de ânimo. O despertamento que eles tiveram não foi, guarde isso, não foi um despertamento financeiro, foi um despertamento espiritual. Porque às vezes a gente acha que para construir alguma coisa a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de dinheiro, sim. Mas eles tinham o dinheiro, mas o dinheiro estava indo para as prioridades erradas, as prioridades deles. Entende? As prioridades da alma deles. O que o povo precisa não é de um despertamento econômico, não. O povo precisa de um despertamento espiritual. Porque se nós tivermos um despertamento espiritual, o dinheiro vem. O dinheiro nunca tem que ser a nossa perseguição. O dinheiro ele vem, ele acompanha atitudes corretas. Né? Atitudes corretas que a gente toma, decisões corretas que a gente toma. Eu creio nisso. Né? Então, se a gente prioriza a coisa certa, o dinheiro vem. A gente não tem que se preocupar com isso. Capítulo 2, versículo 4, o Senhor diz: coragem, Zorobabel,
Coragem, grande sacerdote Josué. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor. Trabalhai com dedicação. Eu quero dizer para você, trabalhe com dedicação, porque eis que eu estou convosco, assegura o Senhor dos Exércitos. O que a gente precisa é saber que o Senhor está com a gente. É tudo que a gente precisa saber. A gente não precisa do apoio da maioria. A gente só precisa saber que o Senhor está com a gente. Coragem. Quero dizer para você, coragem. Esforce-se. Né? Você precisa se esforçar. Trabalhe um pouco mais. Trabalhe com dedicação. Porque eu estou com você. Assegura o Senhor dos Exércitos. É isso que diz a palavra de Deus. Trabalhe com dedicação. Ele está contigo. Sempre estará contigo. Então esse despertamento que aconteceu foi um despertamento espiritual, não foi um despertamento humano. No capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz, o ouro é meu, a prata é minha. Esse versículo é muito usado, né? Deus é o dono de tudo. Tudo que existe na terra é dele. Então a hora que ele quiser, ele faz o dinheiro trocar de mãos, ele faz chegar para as necessidades que ele quer. Né? Então não fica perseguindo isso. É tudo dele. E ele vai conduzir como ele quer. Ele vai distribuir como ele desejar. E ele fala, portanto, a glória, o esplendor desse novo templo será ainda maior do que a glória do antigo. Esse é, sem dúvida, o versículo mais conhecido do profeta Ageu, né? Quando ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Esse versículo, às vezes, ele é tirado de contexto, a gente não entende do que ele está falando. É porque quando o segundo templo foi reconstruído, então, finalmente, Ageu e Zacarias conseguiram pregar e o povo voltou e a obra foi concluída. Os mais antigos choravam em alta voz, porque eles lembravam da glória, do ouro do templo de Salomão. E esse templo era muito menor fisicamente, muito mais simples na sua glória humana, nos aspectos naturais do que os nossos olhos veem. Oh, meu Deus, às vezes a gente é guiado pelos nossos olhos, né? Principalmente quando a gente tem mais idade, a gente compara tempos diferentes, né? Mas enquanto os velhos estavam tristes, havia uma geração de jovens que estava jubilosa, que estava cantando porque elas tinham agora o templo e antes elas não tinham. E o Senhor está dizendo, olha, fica tranquilo, meu é ouro, minha é prata. Se eu quiser que venha, vai vir. Mas o que importa é a glória que está no templo e não as paredes do templo, o prédio do templo, a beleza do templo. O que importa é a glória da segunda casa. Essa vai ser maior do que a glória da primeira. Então não importa assim em que condição que você está, né? De repente materialmente, financeiramente, fisicamente. Deus é o dono do ouro e da prata, de fato. Ele vai fazer conforme a vontade dele para você. Obedeça a princípios e fica tranquilo. Tenha coragem, tenha ânimo e dedique-se à obra de Deus. Essa é a mensagem. Faça tudo com coragem, com esforço, com dedicação. Amém? É isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Obrigado por você ter acompanhado essa live, você que participou aqui ao vivo, e aqueles que vão assistir também em um determinado momento. Eu sei que a palavra de Deus ela sempre chega em um momento da nossa história de vida. É um ensino, é algo que vai ficar para sempre, mas também é uma pregação, porque atinge um momento da vida da gente, onde a gente precisa de coragem, onde a gente precisa se dedicar à obra de Deus e não apenas ficar olhando para as nossas próprias necessidades. É isso que Ageu nos exorta a fazer. Próxima semana eu creio que a gente termina o Antigo Testamento e termina essa primeira fase, né, da jornada bíblica, onde a gente abordou os 39 livros do Antigo Testamento. Semana que vem a gente segue com Zacarias e Malaquias, que acredito que dá para falar em uma live só, porque eles são os últimos profetas ali do pós-exílio, da volta do exílio da Babilônia, e nós vamos ver como foi esse processo aí de reconstrução do templo e como foi depois que o templo estava reconstruído. Quantas vezes os profetas tiveram que exortar o povo a ter a prioridade certa nas coisas de Deus. E Malaquias é um grande instrumento para isso e fecha o conteúdo do Antigo Testamento. Se você perdeu alguma das nossas lives, você pode voltar lá no IGTV das escolas ou no meu YouTube pessoal e assistir qualquer livro do Antigo Testamento e eles estarão disponíveis para você, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. A gente está aqui toda segunda, 9 da noite, para compartilhar a palavra.
Que você tenha uma terça-feira abençoada de trabalho e que você nunca perca a esperança no Deus que é o dono de tudo, todo ouro e toda prata. Sabe tudo que você precisa e vai te dar inteligência espiritual para administrar. Fortaleça suas mãos, dedique-se à obra, não desista. Vá em paz, em nome de Jesus. Uma ótima noite para você. Deus te abençoe. Tchau, queridos.